Feliz terça-feira, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua jornada, que você tenha um dia maravilhoso e mais uma vez, como todos os dias, eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus e orar com você. E vamos ter grandes vitórias para a honra e a glória do Deus Pai. Olha só, eu estava no sábado ensinando meus filhos a história de Saul. Eu tenho um hábito de algumas noites passar um projetor para eles com várias imagens e eu vou contando a história da Bíblia e ensinando virtudes, ensinando valores e ensinando, claro, a própria palavra para que eles entendam toda essa dinâmica. Algo que eu recebi dos meus pais e, claro, entrego com uma qualidade muito maior, até porque a tecnologia também nos permite isso hoje. E essa deve ser a preocupação de todos os pais, ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. E falando sobre Saul, eu penso muito sobre um homem que poderia ter dado tanto certo e deu muito errado. E deu errado por suas decisões que não tinham um fundamento espiritual. Na verdade, nós sabemos que Saul só chegou lá porque o povo já tinha tomado uma decisão que não era absolutamente espiritual. Então você vai vendo que as coisas vão dando legalidade, elas vão sendo conectadas. Você percebe que na tua trajetória você cometeu um erro por uma ignorância, por desejar aquilo que não era para você, como o povo de Israel desejou ter um rei, como os outros povos, eles tinham a direção de Deus através dos juízes naquele período. Não, a gente quer ser... Aí, desse erro, surge um outro erro, que é o rei Saul, que é exatamente uma figura do que é a monarquia mundana. Exatamente alguém desassociado de Deus, que aparentemente era, né? Porque nós vemos a unção caindo na cabeça dele, ele profetizando tudo, mas nós vemos as reações de alguém que não tinha uma genuína vida espiritual. Ele é a representação da religiosidade, de pessoas que falam em nome de Deus, que aparentam ser de Deus e na verdade não são, e que ocupam posição de destaque muitas vezes, influenciam pessoas, mas são pessoas que só pensam no seu próprio ventre, nos seus próprios interesses, não no reino. É exatamente o que aconteceu com Saul. Ele foi tomando decisões que ele enxergava, e precipitadas, claro, como que benéficas para ele, eram importantes para ele naquele momento. Então, por exemplo, diante de uma batalha super importante que ele tinha que esperar o profeta Samuel para sacrificar, ele foi lá e sacrificou. Por quê? Eu estava com medo, sabe como é que é? O povo começou a se dispersar, eles estavam com medo da batalha. E ali ficou a clara demonstração do que estava no seu interior, a ponto de Samuel falar: você perdeu o seu reino. Porque você não respeita os princípios espirituais. Você não respeita aquele que te colocou aí, do óleo que caiu na tua cabeça. E eu não estou falando nem do líder, de Samuel como uma autoridade espiritual, estou falando de Deus. Porque Samuel foi um instrumento. Eu estou falando de Deus, ele não respeita o próprio Deus que o escolheu. E nós vemos posteriormente várias decisões equivocadas, um jejum quando não tinha que ter jejum, no meio de uma batalha, a ponto de fazer os soldados pecarem, e quase queria executar Jonatas, porque Jonatas comeu mel e era momento de jejum, e aí ele ficou em vergonha porque o povo defendeu Jonatas, mas a vida começa a se tornar uma confusão, quando a pessoa está impregnada de religiosidade. E depois a gente sabe que ele deveria exterminar os amalequitas, acaba poupando uns animais, dizendo que era para sacrifício, e ali acabou. Acabou a ponto de... A Bíblia termina o capítulo 15 de 1 Samuel dizendo que nunca mais Samuel teve contato com Saul. Nunca mais. Houve ali um rompimento muito sério espiritual. Saul não tinha mais o conselho de Samuel. E dali é ladeira abaixo, gente. A gente vê a trajetória de Saul caindo, e Deus levantando Davi paralelamente. Então, são duas curvas opostas. A curva de Davi subindo e a curva de Saul caindo até o seu fim. E aconteceu por quê? Falta de vida espiritual. Falta de um fundamento espiritual verdadeiro e sólido. E eu te ministro essa palavra como um apelo a você.
de você buscar a ter uma vida espiritual genuína, numa geração muito complicada, de muitas vozes, inclusive no meio evangélico, de muita gente que não é qualificada, que não tem uma vida espiritual e que está influenciando inúmeras pessoas. Nós vemos a religiosidade tomando uma força hoje impressionante, até mesmo pelos meios de comunicação e também pelas falhas de alguns que deveriam ser mais exemplares e que não carregam, vamos dizer assim, no seu fundamento a religiosidade, mas não vigiaram o quanto deveriam vigiar. Cabe a mim e a você vigiar, não tropeçar e não permitir que o coração seja contaminado com aquilo que é abominável a você e principalmente ao Senhor. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Você tem tudo para dar certo, independente da tua origem, se ela é pobre, é rica, se você é abastado ou não é, se você se julga inteligente ou não, se você teve oportunidade ou não. Diante do Senhor, todos nós, como filhos de Deus, temos tudo para dar certo e não vamos dar errado. Vamos dar certo em nome de Jesus, porque não vamos permitir que o nosso coração seja corrompido. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe essa palavra, curta o vídeo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E vamos orar agora em nome de Jesus. Pai Celestial, eu coloco essa palavra diante de Ti, Senhor. Nós olhamos para esse exemplo de Saul como um exemplo que nós não desejamos para a nossa jornada, nem para os nossos filhos, nem para os nossos irmãos. Nós não queremos como ele, alguém que tinha tudo para dar certo e acabou dando errado. Que o nosso coração seja preservado, guardado na verdade libertadora que é Cristo, ainda mais nesses dias maus, em que o Senhor nos alertou que pela multiplicação da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Mas nós vamos perseverar até o fim e seremos salvos. Queremos em Ti e esperamos em Ti. Tem misericórdia de nós e nos livra, Senhor, de toda a religiosidade, toda a manipulação desse tempo, enganos. Que a nossa mente seja preservada, santificada e que em tudo nós sejamos agradáveis e aceitáveis a Ti. Eu oro por cada pedido de oração, eu oro por cada vida que está diante de Ti e que nós venhamos a cumprir a Tua vontade, cumprir o chamado, realizar esta grande obra que o Senhor nos confiou e apresentar frutos abundantes. A Ti, Senhor Jesus, toda a honra, glória, louvor e majestade para sempre e sempre. Amém. Que você tenha uma excelente terça-feira e fica aqui com a gente. Até a próxima.